Bem, gente, boa tarde. Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, né? Feliz por um lado, por estar conseguindo desenvolver esse tipo de atividade, mas reiteramos que bastante tristes por outro lado, por estarmos passando por um momento tão delicado da vida, da existência, né? Problema sério de saúde pública no mundo todo, com muitas perdas, e orando muito para que essas perdas aqui no Pará não sejam graves, não sejam muitas, né? Em que pese a realidade está apontando para esse risco, né? Mas enfim, vamos lá para o nosso terceiro vídeo, no qual nós trataremos mais especificamente de um texto que nós oportunizamos aos alunos, aí passamos como tarefa de leitura, que é o nosso capítulo de livro que publicamos juntamente com outros dois pesquisadores, uma pesquisadora que é a nossa professora da Universidade Federal do Pará, Sônia Teixeira, e o nosso colega de trabalho, que foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, chamado Renan. Isso virou um capítulo de livro e nós estamos hoje tentando elencar, debater alguns dos pontos mais importantes desse texto para o debate de jogo numa perspectiva histórico-cultural relacionada com o processo de ensino e aprendizagem na escola, nas aulas de educação física. Essa é a essência do debate de hoje, tá? E nós vamos precisar ir pontuando diversos elementos ali, diversos pontos do texto para ir problematizando. Então, veja só, um primeiro ponto muito importante para tentar desenvolver essa relação aprendizado, vivências, educação física, professor, potencialidade de desenvolver esses aprendizados através das experiências com as práticas corporais, através do desenvolvimento das capacidades de cada criança, de cada aluno, através das experiências que são oportunizadas para eles pelos mediadores do conhecimento, que são os professores de educação física, né? Então, o primeiro ponto é exatamente compreender que a interação do aluno com o conteúdo, pode ser esporte, pode ser jogo, pode ser dança, ginástica, lutas. Então, a interação desse aluno, toda a dimensão conceitual, toda a dimensão de cada conhecimento ali que está sendo oportunizado, assim como a interação desse aluno com o professor, assim como a interação desse aluno com o colega, com a colega, vai gerar um profundo processo de aprendizado. Quando nós concordamos com isso, nós estamos concordando com Lev Semyonovich Vygotsky, né? De entender que essa interação ela não apenas influencia no aprendizado, mas ela é o próprio aprendizado, né? A interação é que realmente possibilita o aprendizado, e quanto mais esse aluno desenvolve essas interações, gosta dessas interações, participa, mais produtiva pode ser essa capacidade, ou melhor, o produto dessas experiências, né? O aprendizado pode se dar de forma mais efetiva, né? Portanto, podemos dizer que os nossos alunos de educação física, seja numa escolinha de futebol, de dança, de jogo, ou na escola mesmo, eles estarão aprendendo efetivamente na interação com o outro, na interação com o conteúdo, na interação com o professor e na interação com os colegas. Professor, isso parece muito óbvio. Sim, de fato parece muito óbvio, mas nós precisamos dimensionar aqui
que para a teoria histórico-cultural isso não é apenas um elemento a mais, isso é o próprio elemento do aprendizado, é essa experiência, é essa vivência constante das experiências humanas, no caso da educação física, das práticas corporais, que podem ampliar os conhecimentos dessa criança, desse jovem. Aí vem tudo que você vai elencar como importante de desenvolver enquanto conhecimento através das práticas corporais, a própria escolha de quais práticas corporais você vai trabalhar, enfim. Tá, então vamos lá, vou pular aqui 2 pontos que a gente acabou englobando nesse primeiro, vou pular para esse outro para dizer o seguinte: a cultura se integra pela atividade racional mediada pelas formas de linguagem. Então veja só, a cultura ela é mediada pela atividade racional, seja o processo de construção de aprendizados, seja pelo processo de construção da vivência cultural de um modo geral, de uma prática específica, né? Assim como no caso de uma escola, por exemplo, ou de uma escolinha que seja esportiva, o elemento cultural, que é ali o aprendizado do esporte, ele vai ser oportunizado de forma mais sistematizada para aquela criança, exatamente por essa capacidade que o ser humano desenvolveu de interação através da linguagem. Então a linguagem, e nesse caso, na própria BNCC, a educação física foi inserida na área de linguagens, né? Entendendo que o corpo, o movimento corporal, as práticas corporais são formas de linguagem. Tá? Bem, quanto ao autor, logo no início do texto a gente faz uma descrição sobre o autor, aqui a gente não vai se alongar muito sobre isso, mas é importante lembrar que o Vygotsky era russo e faleceu muito jovem, com 37 anos, de tuberculose, e mesmo assim conseguiu construir uma obra que é extremamente consagrada, hoje, né, 100 anos praticamente posteriormente à sua morte. O Vygotsky continua sendo muito estudado, e mais ainda, ele é estudado cada vez mais por correntes diferentes. Pessoas que tentam renovar a teoria histórico-cultural estão constantemente fazendo essas pesquisas em torno da obra desse importante e notório autor da teoria de aprendizado humana, de aprendizagem humana. Tá? Bem, então, nós podemos entender que através do que a gente comentou até aqui, que o aprendizado então é produto, ele é fruto do processo histórico-cultural. Sim, sim, sim. No processo de evolução humana isso aconteceu e acontece com cada criança. Cada criança que nasce vai aprendendo a engatinhar, a balbuciar, a falar, através das vivências. Quanto menos vivências essa criança tiver, provavelmente mais dificuldade de aprendizado ela vai ter. Provavelmente ela vai inequivocamente ter mais dificuldade para caminhar, para falar, menores capacidades cognitivas, menores potencialidades em geral, né? Que mais? Nós devemos consolidar aqui mais um ponto elencado no texto, que a natureza humana, portanto, ela é modificada. Sim, a natureza humana ela é originalmente animal, ela é biológica, né? Então nós enquanto animais fomos nos transformando na medida da construção da cultura em uma natureza diferente, né? Uma natureza ontológica, cultural, né? Que é esta que a gente continua desenvolvendo gradativamente na medida em que avançamos no ponto de vista da existência humana, né? Que mais? E aí, essa teoria histórico-cultural, portanto, que a gente está discutindo nesse texto, ela não está, portanto, colocada apenas como uma forma de entender o aprendizado, como uma forma de entender algo coerente do ponto de vista da relação ensino-aprendizagem, experiência e aprendizagem. Mas ela é uma busca muito importante da compreensão de mundo.
né, e fazer com que cada criança possa ter a oportunidade, esse direito garantido de acesso ao conhecimento sistematizado, acesso ao conhecimento complexo, para que ela possa ter a escolha se ela quer desenvolver um aprendizado mais complexo ou não. Ou não. Ela pode e deve ter esse aprendizado. A gente sabe que existem outras correntes teóricas que vão defender um tipo de conhecimento mais limitado mesmo, para grande massa de seres humanos e tal. Bem, quem trabalha com a teoria histórico-cultural tem que saber que está defendendo uma corrente teórica que entende que o saber tem que ser democratizado, tem que ser possibilitado para toda e qualquer criança, e que as verdadeiras sociedades democráticas, livres, precisam garantir esse conhecimento sistematizado para todas as crianças, tá? Crianças, jovens, pessoas, seres humanos em geral. Bem, que mais nessa primeira parte da aula, que a gente já está quase encerrando, porque o vídeo já ficou grande, tá? Portanto, podemos dizer que o modelo de aprendizagem proposto pela teoria histórico-cultural é um modelo interativo, né? Que se baseia numa correlação, repito, entre a experiência e o aprendizado que vai se dando, e alguns teóricos chamavam essa correlação de zona de desenvolvimento proximal. Alguns autores que eu gosto de estudar, mais especificamente a Zóia Prestes e a própria Sônia Teixeira, elas têm colocado como zona de desenvolvimento eminente. Então, na medida que você desenvolve um aprendizado, gera uma zona de desenvolvimento eminente, seria um termo mais adequado para o que aquilo que o Vygotsky teria colocado de fato, né? E 4 conceitos-chave, toda outra página que nós tínhamos feito de anotações aqui, entrarão num próximo vídeo, tá ok? Então, 4 conceitos-chaves para a teoria histórico-cultural do Vygotsky são interação, mediação, internalização e zona de desenvolvimento eminente ou proximal, tá? Então, interação nós acabamos discutindo bastante hoje, a mediação como a interferência direta do sujeito mais experiente, do professor, do pai, da mãe, dos avós. E essa experiência de aprendizado né, que a criança vai tendo, que a pessoa vai tendo, vai oportunizando um processo de internalização do conhecimento que foi vivenciado. Tá? Isso é muito importante para nós, da educação física, defendermos que os movimentos, as práticas corporais são internalizadas através das vivências corporais, com a parceria do professor, da professora, né, gente? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Temos mais algumas importantes anotações aqui para elencar, mas faremos isso num próximo vídeo. Então, valeu, forte abraço aí, né, do professor Gabriel.